No dia 9 de novembro de 2022, Marcela Ellen Paiva Martins, de 31 anos, tirou a vida do noivo Jordan Lombardi um dia antes do casamento. Os dois estavam num motel em Brasília, onde resolveram parar antes de chegarem a São Paulo. Depois de horas costuradas com bebidas e drogas, o casal se desentendeu e Marcela acabou disparando contra o rosto do futuro marido. Depois do crime, ela fugiu do local nua, com uma arma na bolsa, continuando um roteiro digno de filme de ficção de ação, terminando presa mais tarde. Agora, os detalhes da história vão chegando ao conhecimento de todos, mostrando que a trama tem contornos maiores e mais delicados que apenas uma discussão de casal. Eu converso agora com a perita em Criminal Profiling, doutora Rosângela Monteiro, que analisa o que pode ter acontecido. Então, que crime é esse? Então, Beto, é uma daquelas situações em que nós temos elementos explosivos. É como se fosse uma equação. O que nós temos ali? Uma garota namorada, depois não é bem namorada, ia casar, já com algumas, né, conforme foi andando aí a investigação, foram aparecendo alguns elementos aí da vida, né, pregressa dela, tal. Mas o de explosivo aí é sexo, droga e uma arma de fogo. Tá? Arma de fogo é um facilitador. Sabe, as pessoas, mas se não tivesse, eu pegaria tal coisa. A coisa já complica um pouco mais, eu já falei várias vezes. Sim, é bom repetir, porque Sim. Gente, arma de fogo, você não precisa, não tem nada de especial. As pessoas se assustam quando eu falo que uma criança pode apertar um gatilho, e pode. Tá? Basta você apertar um gatilho. É muito simples, você não precisa chegar perto da pessoa. De longe, ela foi feita para isso mesmo, uma arma de fogo. Ela foi desenvolvida para você se proteger sem se aproximar do agressor. A distância, a distância e a distância ajudam exatamente a você ter até menos medo, né? Porque Exato. Se eu pego uma coisa, você pode tirar da minha mão. Exatamente. Então, o que tem nessa história? Marcela e Jordan. Né? Marcela é uma garota, acho, aspirante a modelo, alguma coisa assim, e o Jordan, um alto executivo. Se envolveram, acabaram se conhecendo aqui em São Paulo. Ela era do Distrito Federal, veio para cá em busca de emprego e tal, e acabaram se encontrando. Começaram um relacionamento. E um outro fator eu esqueci de colocar. Nós temos, acho que eu falei, droga, sexo e arma de fogo. Muito bem. Os dois gostavam de consumir entorpecente. Isso não era algo extraordinário, já fazia parte da vida deles aí, quando eles se encontravam. E um dia antes desse casamento, eles foram para Brasília, porque lá ele alugou uma casa para realizar o casamento. Ia ser um casamento no civil, e eu acho que o ano que vem. Religioso o ano que vem. Ela é de lá, né? Ela é de lá, ela é de Brasília. E no percurso, foram de carro, próximo já a Brasília, resolveram parar num motel. E lá eles ficaram consumindo entorpecente. E aí entram outros elementos nessa história toda, que é meio complicada. Né? Esse rapaz, o Jordan, já tinha uma filha pequena, de 3 anos. Uns dias antes, umas semanas antes, essa criança relatou, estava aqui em São Paulo ainda, com ela estava presente. Essa criança relatou que tinha sofrido um abuso sexual. Então, a gente não sabe, é uma pessoa próxima a eles. Então, não ficou muito claro se é o padrasto, se é um amigo do Jordan, mas era alguém próximo. E, segundo o advogado, né, da Marcela, ela ficou muito alterada com essa história, porque ela se viu ali, naquilo. Ela também alegava que tinha sido abusada sexualmente, e ela ficou muito perturbada com a situação da criança e com a postura do Jordan. Porque, imediatamente, ela falou, nós temos que comunicar isso à polícia, tem que comunicar, nós temos que fazer um boletim de ocorrência, tem que ir para cima. E ele estava relutante em fazer isso. Não sei se porque a pessoa era amiga dele, e parece que todos os dias eles acabavam discutindo em função disso, Beto. Né? Esse é um elemento. Porque ela queria que ele fosse à polícia fazer um boletim de ocorrência. Sim, queria. Então ela estava correta. Ela estava correta, claro. E ali, apertando, e ele sempre dando um jeito de escapar. Né? Aí, diz que, num determinado momento, ele se sentiu tão pressionado que ele acabou comprando uma arma
Essa arma também está duvidosa aí, porque a foto que eu tenho da arma é de um revólver e no texto da reportagem fala de uma pistola 380, então não dá para saber. Enfim, uma arma que foi comprada de forma clandestina. E para que era? Era exatamente para confrontar. Ele estava achando que ele ia para cima desse amigo dele, que ele iria resolver essa situação. Quer dizer, outro fator aí completamente complicador, né? Resolver com as próprias mãos, fazer justiça. Ele ia com uma arma para cima do pra abusador cima do suposto da filha. Abusador da vida. Suposto também, viu, gente? Porque não dá para saber se efetivamente houve. Né? Porque não foi feita ocorrência. Isso é algo que você tem que fazer rapidamente, principalmente na busca de vestígios físicos. Né? Você tem que estar atento, tem que pegar imediatamente a criança, fazer a ocorrência e já realizar o exame físico na criança. E tem que ver como essa criança contou também, porque não podemos esquecer jamais da escola base, né? Exatamente. Exatamente. Mas hoje a gente... qual é o entendimento, Beto? É assim, basta a vítima... Relatar. Mas não isso não quer dizer... Então, isso não quer dizer que basta ela relatar e o outro já está condenado. Não é isso. Mas é o atendimento a essa vítima. Quando ela chega e relata, a primeira coisa que tem que fazer é levar em consideração aquele relato. Então, abre-se uma investigação. Tá? Claro que nós temos aí no meio vítimas realmente idôneas que realmente aconteceu e tem muita picaretagem no meio também. A mulher briga com o indivíduo, ela quer... Né, prejudicar, ela vai lá, ele me estuprou, ele fez... Então, por isso que tem que ter investigação. O que vai colaborar para essa investigação? Primeiro, o exame físico. E isso, gente, seja criança, seja adulto, não é para tomar banho, não é para se perfumar, é do jeito que você está. Não é para trocar de roupa, você tem que ir exatamente assim. Por mais que você se sinta... Por mais que você se sinta suja ou que você está se sentindo mal. Isso é, assim, importantíssimo. Para a perícia. A perícia. E é importante nesse processo, gente, as provas. Sem prova, a coisa fica complicada. E não necessariamente você tem prova física. Né? Porque o abuso pode se dar de várias maneiras. É tocar, é beijar, é massagear, é introduzir o dedo. Não deixa vestígio até em criança. Sim. Mas a primeira providência é essa. Você tem que ir numa delegacia, vai ter o exame médico legal, dependendo do caso, faça o exame até no local. Essas roupas têm que ser encaminhadas para se fazer o exame. Tá? E também, vamos supor que não se tenham essas provas materiais ali de momento. Tem o recurso do exame psicológico. Então, existem profissionais, aqui em São Paulo tem, eu acredito que em outros estados também. Aqui tem o IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e Criminologia. Nós temos lá psiquiatras e psicólogos que fazem esse exame, esse psicodiagnóstico. Né? Na criança, vai ouvir o responsável, vai ouvir a criança. Né? Tem técnica para você falar com criança, para que você consiga um relato verdadeiro, não é fazendo pergunta direta, você tem que usar de ludoterapia, você tem que usar de desenho, para conseguir que a criança relate isso. Claro. Então, possibilidades tem. Não entendo porque o pai, eu só posso pensar que ele tivesse uma relação forte de amizade com esse suposto abusador. Que me parece que é isso. E ela estava revoltada. Ou não queria escândalo. Ou não queria escândalo, mas... Mas você vai matar a pessoa, vai ser um escândalo maior ainda. Vai ser pior. Quer dizer, o que ele estava pretendendo fazer era justamente o que não deveria. Enfim, essa arma é para esse fim. Segundo o relato da Marcela. Porque ele está morto, né? Nunca nós vamos saber exatamente o que ele estava pensando. Mas o relato dela é esse. Que ele adquiriu essa arma porque ele queria... lá, exigir explicações, etc., que ele ia resolver isso com as próprias mãos, que ia matar o indivíduo, mas, enfim, ele não fez. Pensou, eu acho que ele ponderou e falou, bom, não é o caminho. Mas as discussões continuavam. Então, foram lá para Brasília, discutindo, enquanto eles estavam no motel, ela não nega, ela diz que consumiram droga, então, cocaína, êxtase, maconha. Continuaram nessa discussão, e ela disse que tudo começou dali, que ela pressionando, né, para que ele tomasse providência, e simplesmente ele não queria e agrediu. Deu uns tapas no rosto. Mas antes foi um garoto de programa lá que eles tinham chamado. Ela chama o garoto de programa para ir lá no motel, participar, mas ele chega, vê a arma, vê que está uma coisa esquisita e cai fora. Então, todos são componentes, né, Beto?
Esse caso dela colocar ainda uma terceira pessoa, a probabilidade disso dar errado é muito grande. O garoto e parece ainda, que ela conhecia também, né? Mas consumindo droga, conhecendo ou não, é uma coisa complicada. Enfim, começou uma discussão também por fotos, umas supostas fotos que ela tinha feito íntimas. Ele começou a questionar isso dela, como é que ela ia enviar, como é que ela tirava esse tipo de foto, para quem que era, etc. A coisa foi engrossando ali, né? E ele partiu para agressão. Todo mundo com droga na cabeça, cocaína, que é estimulante, o êxtase, que é estimulante. Então, rompe todas as barreiras e você vai fazer bebida, claro, o álcool aí está no meio. Sim. Então, perde-se o controle. Toda aquela censura que nós temos, né, que nos dá equilíbrio, com o uso de qualquer tipo de entorpecente, gente, álcool, maconha, cocaína, êxtase, a coisa não podia piorar. E ela alega que, para se defender, porque ele deu uns tapas nela, ela conseguiu sair, aí ela pega a arma, aponta para ele e ele diz, pode fazer o que você quiser, porque também viver essa vida que eu tenho, tal, segundo o relato dela. E vai para cima dela. Não, é bem aquela história, atire, então. E ele deu uns tapas nela também, na cara também, né? No rosto, sim, isso, sim. Ela alega que ele deu uns tapas no rosto dela. E aí ele agride novamente. Quando ela pega a arma, ele vai para cima dela. Isso é o relato do advogado. Dela. Dela, do advogado dela, gente. Ele vai para cima dela e vai para agredir. Ele chega até dar outro tapa e aí ela dispara. Na verdade, esse disparo, né, atinge o olho direito dele. Direito ou ela deu umas coronhadas nele antes, não? Exato. Aí nós temos um relato também de uma das reportagens que ela chegou a dar coronhada nele. Muda um pouco a história, né, gente? Porque antes de atirar, ela bateu. Ela bateu. Então, que condições esse indivíduo estava para ela poder conseguir? Para conseguir, né? Bater nesse indivíduo, num homem ali. Ele ia deixar simplesmente? Não. Você recebeu umas coronhadas? Você ser agredido assim? Então, tem isso também que nós não sabemos, que nós não temos o laudo, né, efetivo do laudo necroscópico. Mas o que se tem é esse disparo no globo ocular. E aí ela sai seminua, pega o carro dele e tenta fugir, né? Foge da cena do crime. Arrebenta os portões do motel com o carro dele. E um carro de R$600 mil. Exatamente. Uma Audi pesadíssima. Ela arrebenta os portões e vai embora. Pega a estrada em direção a Goiânia. Em Goiás, desculpa, em direção a Goiás, Distrito Federal ali. E no meio do caminho, era um carro que tinha um controle de GPS. Eles controla o veículo e ele para, ela não consegue. Eles, né? Quem? O seguro, é isso? O seguro, exatamente. Porque a empresa, lá no motel ela já comunicaram, claro, já comunicaram na hora, né, gente? Já sabia o quarto. Parece que escutaram o tiro. Então, já devem ter ido até lá, a gente não tem detalhes disso. Mas já comunicaram imediatamente. Olha, a polícia, etc. Era um carro da empresa. Ele usava um carro da empresa. Que é dele, ele era empresa, monitorado. Né? Parou. Parou o veículo, ela saiu, tentou, estava passando uma Kombi, ela tentou da Kombi. Pegar a Kombi. Aí é um relato muito confuso, só de quem está realmente com muita droga na cabeça, porque ela é uma Kombi, depois essa Kombi vai embora, depois aparece outra, ela acha que é o cara da mesma Kombi, e aí ela aponta a arma, era uma Kombi escolar que ela tentou, eu não sei o que aconteceu, essa Kombi conseguiu fugir, vem outra Kombi e ela acha que era a primeira ainda, e vai lá e aponta a arma. E pelada, né, doutora? Pelada, ela saiu... Pelada com uma bolsa... E com a arma na mão. E aí tenta, ela diz que aponta a arma, claro, o indivíduo quando viu a arma saiu. E ela pega essa Kombi e tenta chegar. Ela vai até um município próximo. Mas ela pega um caminhão também, não pega? É uma Kombi ou uma Kombi? Outra Kombi? Outra Kombi. Entendeu? E ela relata que ela confundiu, ela achou que era a mesma Kombi. Para você ver como é que estava, né? Essa situação. Ela não sabe nem mais o que ela está fazendo. E o indivíduo falou, quando ela aponta uma arma para mim, eu saí, né, da Kombi. Ela pega essa Kombi, chega até um município, mas aí ela acaba se entregando. Ali já tinha... Mas não tem um caminhoneiro lá, o motorista da Kombi, que para e fala, preciso pôr gasolina, e sai correndo da Kombi? E ela desce no posto de gasolina? Não tem uma coisa assim também? Porque essa história, cada hora tem uma história. Então, cada hora é uma história, gente. Não dá para saber. A verdade é que ela acaba se entregando. A polícia chega num posto de gasolina, no mesmo dia, na própria quarta-feira, porque é uma coisa tresloucada, né? Ela está completamente fora,
né, o senso crítico, né, a avaliação de consequência, acabou, né? Parece que ela abaixa e fala, chama a polícia, e aí a polícia chega, leva ela, e ela confessa. Ela não, sabe, não omite nada. Com a chegada do advogado, ainda ela relata tudo para o advogado, ela não tentou contornar. Só que ela deu a versão dela, que é de legítima defesa. Entendeu? Por conta dos tapas que ele deu e da agressividade que ele estava. E ela diz que essa história de dar tapa no rosto dela não foi legal, ela se sentiu ali, achou que ele poderia, inclusive, pegar a arma da mão dela. Porque ele estava próximo. Quando ela aponta a arma para ele, ele fala, então atira. E essa é uma situação delicada. Então, eu já passei por uma situação dessa. Né? De você estar portando uma arma, o indivíduo fala, então vem, atira aqui em mim. Aí você fala, agora eu vou atirar? O que eu faço? Vira as costas e fala, não, pera um minutinho que eu vou falar com a minha mãe. Se você não atirar, ele vai pegar e pode atirar em você. Exatamente. É uma situação... Eu sei de colegas também que passaram, porque tem gente para tudo, né? Porque a maioria das pessoas vão se intimidar quando você aponta uma arma para ele. Falar, a ideia é essa, né? Você mostra a arma para a pessoa parar. Mas tem gente que não está nesse script, né? E tem uma atitude totalmente diferente. E aí você tem que ser muito rápido para tomar uma decisão. Né? Então, complicado. E agora ela já teve uma crise dentro de pânico, da né? cadeia. Sim, teve uma crise lá de pânico. Ela está isolada. Que pode ser também decorrente das drogas, essa crise de pânico? Pode, em decorrência disso. Me parece que ela era usuária mesmo, que eles constantemente usavam, né, entorpecente. Então, esse surto, essa situação, ela pode aparecer tanto no indivíduo que está experimentando pela primeira vez a droga ou para usuários recorrentes. Pode acontecer isso. Então, ela devia estar, né, confusa, porque ela está isolada, eles já deixaram ela isolada, ela é bacharel em Direito. Então, nesse primeiro momento, ela pode até ter esse privilégio de ficar, né? Porque ela tem isolada. Terceiro grau completo. Se ela é bacharel, ela tem terceiro grau completo. Sim, tem. E ela está isolada das outras presas, porque parece que as outras presas... É sempre assim, né? As outras presas já não gostaram muito dela, já andaram fazendo umas ameaças. Porque então ela é bonitona? Pode ser, né? Porque não... Porque eu brinco assim, as outras presas, tem preso que bate em preso porque o crime do preso foi forte. Mas se você está preso, meu amor, teu crime também existe. Quem é você para dizer que o crime do outro é maior? Então, sabe? E aqui, porque a gente sabe que mesmo na criminalidade existe, né? Existem uma regras. Coisa de honra, regras, então, crianças, né? Abusadores sexuais, o pessoal não gosta muito. Agora, o dela, ela matou o namorado, o noivo. Que bateu nela, vai. Que bateu nela, vamos supor, que é a história dela. Então, está meio confuso isso. Enfim, me parece que ela teve todo o suporte, chamaram psicólogos, ela foi atendida. Quando ela teve a crise, levaram até o ambulatório, ela foi medicada, né, e retornou. Porque se ela era usuária, diariamente ela está em abstinência. Exato. Cocaína causa dependência psicológica, não é física, é psicológica, mas causa. Aí... a gente precisaria de mais elementos para ver efetivamente, né, o que está acontecendo com a Marcela, né? E agora, então, quando foi a primeira vez que chegou o caso, que a gente até estava conversando, eu falei, gente, parece aqueles notícias populares, né? Mulher mata marido, sai pelado e rouba a Kombi. Era uma manchete notícias populares. Aí você vai entendendo que tem um abuso de uma criança. Vamos dizer de novo que ela esteja correta. Então, ela estava, na verdade, defendendo essa criança. Aí eles iam casar no dia seguinte, um casamento caríssimo. Ela é muito bonitona. Sim. Ele não é o suprassumo da existência humana. E aí vem a história toda que ela seria uma acompanhante de luxo, uma garota de programa. A relação deles é baseada eu compro você e volto? Tem isso permite com que o outro... eu sou seu dono, não levante a voz para mim, fique quieto. Tem um componente. Claro que sim. Né? E a gente já viu que esses relacionamentos, né, às vezes eles desandam. Na vide Elise Matsunaga. Exatamente. Mas tem homens que gostam deste ambiente. Não é crítica, é só uma constatação. Sim. Gostam de ficar, né, num local de prostituição, gostam de garotas de programa. O cara curte isso. É o que eu falo, a probabilidade de dar problema é grande. Não é certeira. Não, você se envolve, então você vai ter problema. Mas a probabilidade é grande. Aí você põe droga no meio. Uma arma de fogo.
paixão, feito, né? Paixão, porque... esse excesso todo. Porque usar droga para transar mais, preciso de droga. Quer dizer, é um círculo que você vai... Você não consegue sair. Se juntando, né? Vai se juntando. É a bebida. Entendeu? Tudo em excesso. Então, eu preciso da droga para ficar melhor, para ficar mais potente, para aguentar mais tempo. Eu também preciso da droga para sentir, porque eu preciso sentir mais do que eu estou sentindo só com... Né? Ali na real não está legal, eu preciso mais. Então, aí tem características de personalidade também, de pessoas que têm a necessidade de estar sempre no excesso. Né? O feijão com arroz não agrada mais. Então, eu preciso sempre estar no limite e procurando mais. Agora, junto com isso, vem todas as outras emoções. Sim. Se eu sou um indivíduo já violento, agressivo, isso vai aflorar. Entendeu? A mulher também, porque a agressividade não tem só no homem, não. Tem na mulher. Entendeu? Se eu sou intrusiva, se eu gosto de provocar, se eu gosto de... Né? E começam a surgir outras coisas. Por exemplo, ela já tem ali na vida pregressa, né, relato de ameaças que ela fez ao ex, que era um traficante de entorpecente. Né? Aí se separou e ela ameaçava, vou te matar. O tempo todo. O indivíduo até ficou preocupado, está preso, mas ele printou, né? Ele está preso. Ele printou todas as mensagens dela e queria uma ocorrência contra ela. Eu achei isso maravilhoso. Exato. O cara está preso, cumprindo... né? Ele é não, porque traficante. Ele é um bandido que claro, ele não, que ele não tenha, né, sentimentos. Não, que ele né, não possa emoções. estar com medo. Com medo, né? Falou, para você ter ideia, não é fácil você lidar nesse ambiente de tráfico de entorpecente. Ninguém ali está para brincadeira. Ninguém. Agora, o indivíduo com medo dela, você vê, as mensagens deveriam ser bem pesadas, e não só as mensagens. Eu falei, essa mulher vai cumprir o que ela está falando. Porque então, não só, as ameaças não são ameaças. O que ele percebia é que ela poderia realmente cumprir as ameaças. Cumprir. Diz que não deu nada, porque ele fez as ameaças, mas não sei bem como é que andou. Consta, né, que a coisa não deu certo, ficou por isso mesmo, mas que ele fez. Ele mandou e falou, olha, estou sendo ameaçado e ela vai cumprir. E pediu medida protetiva. Pediu. É fantástico. Um traficante que namora uma garota de programa que é um traficante, Jesus. Se você é um traficante, você é um traficante. Né? Ninguém quer brincar com o traficante. E aí ele pede uma medida protetiva. No caso desses... por exemplo, no livro do Ulysses Campbell, do Ulisses Matsunaga, ele descreve muito forte as relações entre esses homens e essa coisa com as prostitutas. Com as prostitutas. E são coisas muito pesadas da relação, da forma com que esses homens reagem. Porque ele não é o Richard Gere e ela não é a Julia Roberts. Ninguém ali está brincando de uma linda mulher. Ali você está tendo um acordo financeiro. E essas pessoas põem umas paixões também. Esses são elementos. A paixão pode ser eu falei aqui rápido, mas a paixão pode ser um elemento dessa equação, porque ele deixou de ser um negócio. Eu te pago, eu te compro para isso, você me devolve aquilo. Sim. Passou a ser uma relação. Uma relação. Isso tem um componente que pode piorar para essas relações já muito conturbadas também? Tranquilamente. Tranquilamente. É interessante que até a prostituição mudou. Esse conceito como as pessoas enxergam. Se você pegar década de 20, 30, 40, 50, era muito assim. A garota que, por exemplo, teve um namorado e o namorado a desonrou, né? Então a família já não aceitava mais. Não, você já teve relações, isso não pode, fora de casa, tal. E elas acabavam... Pessoas sem qualificação nenhuma, queriam ter, né, uma maneira de sobreviver, acabavam entrando na prostituição. Era para sobreviver, Era para sobreviver, exatamente. Porque eram pessoas que não tinham mais, ficavam estigmatizadas, né, e acabavam realmente. Então, essa história era muito recorrente. Mas uma sociedade... Desculpa, só podia ser freira ou puta, né? Exatamente. Para elas teria só esses dois caminhos. Então a história da garota que sai do interior daquela cidadezinha pequena e chega na cidade grande e não vê no que ela vai trabalhar, como é que ela vai sobreviver, a prostituição era muito atrativa, mas era ainda uma forma, não que ela estivesse procurando isso, não tinha status, não tinha nada. Agora, sobre uma coisa, surto. Hoje em dia também na moda, estou em surto, eu vou lá, faço as coisas mais horrorosas do mundo, pego meus filhos, tal, não sei lá. No caso dela,
Pode ser um surto, porque a pessoa está pelada. Gente, a pessoa está pelada. Quando a pessoa está pelada, eu já acho que ela está em surto. Andando na rua. Porque, além de tudo que ela é uma mulher bonitona, ela corria o risco até de é que ela está com uma arma na mão. Sim. E as pessoas se intimidaram com isso. Porque senão você pega uns outros caras aí, a mulher sai nua. Destroçada. Olha, o uso de entorpecente pode levar a um surto, Beto. Tanto para aquele que está experimentando pela primeira vez, como para aquele que é usuário recorrente, viu? Pode surtar. É o que parece, num momento ali de desvario. Entendeu? Porque ela sai com o carro, arrebenta tudo, acha que tem possibilidade de sair de uma cena daquela que ninguém vai descobrir. Está ela e o cara no motel. Né? O motel tem ali os documentos. É claro que iam chegar nela. Ela sai, depois o carro para. Aí ela nua, correndo pela estrada, para uma Kombi, que é escolar. Quer dizer, o cara consegue sair, depois vem outra Kombi, ela já acha que é o mesmo. Quer dizer, um rolo. Né? E acaba, até que ela percebeu, né, realmente que ela tinha que se entregar, porque a coisa não ia ficar boa. Chegou ali a polícia, todo mundo em volta, e ela naquela situação. Pode ser um surto? Pode, em função da droga e até da adrenalina, né? Porque Sim. ali foi tenso. Né? Você perde um pouco, porque você está tão na adrenalina que ela nem pensou em se arrumar, tal. Ela quis sair imediatamente da cena, talvez imaginando que eu vou fugir, ninguém vai me encontrar. Mas possível, né? Eu vi um pedaço do depoimento dela na delegacia, eu não trouxe para mostrar aqui, porque está tão confuso que teria que legendar. E assim, está muito confuso. É muito confuso. Mas ela traz detalhes, ela conta uma versão. Uma pessoa em surto pode estar em surto e mesmo assim guardar na memória tudo que aconteceu? Então, esse é o aspecto do surto. Quando o indivíduo entra num surto mesmo, ele não consegue, quando ele sai do surto, é dificílimo, Beto, lembrar de detalhes. Agora, pode ser uma história construída dela. Porque ela teve tempo para fazer isso. Num primeiro momento, ela fala, depois vem o advogado, então ela pode ter sido instruída pelo advogado, então ela já passou, entendeu? Ela pode ter criado essa história, os detalhes e tudo mais. Agora, o surto, verdadeiramente, alguém sair do surto e lembrar absolutamente tudo, não dá. Se você está num surto psicótico, você não lembra. Isso tem que ser arrancado de você, você tem que passar aquilo, né, passar aquele momento, tomar medicação, porque você não sai do surto assim, né, pleno. Não, se você entrar num surto psicótico, é complicado. Né? Em geral, você tem que ir com uma medicação. Muito provavelmente ela deve ter tomado um benzodiazepínico, algo assim, para sair dessa adrenalina que ela estava em função da cocaína e daquilo que ela acabou de fazer. Ação, né? Da própria ação dela. Que isso também é altamente estimulante. Ninguém consegue sair assim, sabe, suspirar e está tudo bem. Afinal, ela matou o indivíduo. E ela agrediu. E ela ficou com o corpo um pouco no quarto, não ficou? Porque quando eles encontram o corpo do moço lá... Do Jordan, ele já estava em estado cadavérico, não estava? Já estavam instalados os primeiros fenômenos que são os abióticos, né? Que é de quanto tempo? Isso imediato, logo após a morte. Em seguida, tá. Então, ali tem o quê? Eu não sei exatamente quais os fenômenos, né? Porque é o resfriamento do corpo, a formação daquelas hipóstases, lembra? Posicionais sangue, que se depositam, e o enrijecimento. Num primeiro momento tem um relaxamento total, mas depois começa a rigidez. Mas eu acredito que não demorou muito, porque ela saiu, Beto, ela deve ter ficado tipo ali 1 hora ou 2 lá dentro, ou imaginando, ou pensando no que ela ia fazer. Mas esse tipo de ação de sair nua, pegar o carro e arrebentar, ela não ficou muito tempo pensando. Porque senão ela põe uma roupa. E ela sairia de forma discreta. É verdade, ela apagaria. Ela não vai chegar e arrebentar um portão com um carro daquele, né, de luxo, nua. Então, não teve tempo para ela raciocinar. Ela foi no embalo. Deve ter sido tudo... É verdade, porque senão... Eu não teria... Exato. Se ela estivesse ali com o corpo, ela teria pensado... Exatamente, pelo menos para não chamar atenção. Porque burra ela não é, ela vai achar aí direito. Sim, ela é esperta. Ela gerenciava muito bem a vida dela, sabia o que ela queria. Viajava bem. Exato, pelo que a gente vê. Se vestia muito bem. Deixou um traficante com medo dela. E deixou um traficante com medo, então ela... Exatamente. Porque essas garotas também,
elas têm que ter elas têm que deixar aflorar essa agressividade, Beto, porque não é fácil você lidar com como defesa, né? Ela tem que saber lidar com isso, ela tem que partir para cima, senão ela é engolida. Entendeu? Então, elas acabam, né, aprendendo a fazer isso, a se virar. Entendeu? Aprende com as mais velhas, aprende com a experiência de outro, recebe orientação. Olha, você tem que ter aí, né, uma maneira de se resguardar, porque se o cara vier de tal maneira, se o indivíduo falar... Você tem também. Então, tem um grau de agressividade da parte dela. Contanto que o traficante ficou com receio. Sim. Falou assim, essa mulher vai me matar. No caso de um surto, a pessoa pode ter, no caso dela, mesmo sem uma doença mental, alguma coisa? Pode. Ou não? Você tem que... Eu posso ter um surto. Pode. Eu acho que eu não sou doente mental. Sim. Não, o surto pode. Ele tem que ser provocado. Tem Ou um uma gatilho. situação tem que ter um gatilho. E entorpecente é um gatilho maravilhoso. Tá? Não é como o surto de um esquizofrênico, de um bipolar. É diferente. Mas tem. Então, a droga aí. O ambiente, que é um ambiente de violência, seja verbal, seja psicológica, seja física, tem nesse meio. Entendeu? Não é raro uma garota falar, pô, saí e o cara ainda veio bater em mim, porque eu não sei o que lá. Isso é comum. Tá. Você encontrar esse tipo de relato com essas garotas, mesmo essas que estão muito senhoras de si. Estou fazendo isso porque eu quero, porque é interessante para mim nesse momento, porque eu estou ganhando um bom dinheiro e eu estou pretendendo achar um cara que me sustente. Está cheio de mulher que fala isso. Tá. Eu já cheguei a entrevistar garotas assim, entendeu? Em casas de prostituição super chiques e luxuosas, e elas falam, não, estou aqui porque eu escolhi, eu acho que é interessante, eu estou até cursando universidade, não sei nem se eu vou até atuar nessa profissão, mas está pagando os meus estudos, paga tudo o que eu quero. Então, mesmo essas, é um risco grande. Essa pessoa, nesse ponto, assim, por desejo de carreira, uma pessoa ninfomaníaca, ou pode ser até uma psicopata que pensa, olha, eu quero sair lá na frente, se para isso eu tenho que transar com todos esses homens aqui e tal, deixar alguns corpos pelo caminho, está tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu passo por tudo que for, mas eu quero, o que eu estou olhando é o dinheiro. Exato, pode. Então, aí você pode ter um psicopata, você pode ter uma pessoa com um transtorno, que é o tal do grupo B, que são dos impulsivos, aí tem borderline, aí tem antissocial, pode ter traços? Uma prostituta borderline deve ser um inferno para ela. Um problema. Mas pode. São os excessos. Ela vai, só que aí mesmo ela se prejudica, não dá. Tem o filme da surfistinha. Bruna Surfistinha. Bruna Surfistinha. É interessante. O filme está bem feito, mas o livro Eu li o livro é legal. E ela conta, ela mesma já não lembro que eu li há muito tempo. Sim, ela mesma entrou numa situação que ela mesma acabou se prejudicando, porque ela ficou tão deslumbrada e usando entorpecente. No começo, sim, usava muita entorpecente, chegou a um ponto que ela acabou com tudo aquilo que ela tinha construído. Por quê? O excesso. Você perde a mão. Mas ela foi inteligente pra caramba e ela conseguiu criar uma carreira. Exato, escreve um livro. Um blog? Não, fez um blog. Eu li o blog dela. Eu li o blog da Bruna Surfistinha todo dia. Eu queria saber qual é a nota do cliente de ontem. Não, aquilo foi ótimo. Mas uma menina extremamente inteligente. E ela sacou. E ela dominou, ela virou a dona do cliente, porque os clientes queriam ir lá para ela dar a pontuação e falar. Falar, opa, eu sou melhor que o cara. Aquele fórum daquele site a Elise Matsunaga. Porque a Elise Matsunaga, que o Marcos nojentamente escrevia, e os amigos do Marcos também. Que vergonha. Se você é amigo do Marcos, por favor, Marcos Matsunaga, que vergonha do que vocês fizeram. Só que ela tinha humor, a Bruna Surfistinha. Sim. A forma de ela escrever sobre os caras, ela não destruía, mas ela ironizava. E o humor é fantástico. Eu lia todos os dias o blog dela, porque eu achava aquilo muito interessante. Cheguei a ler também. Incrível. Interessantíssimo. Mas uma garota inteligente, ela estava ali, dona da situação, ela procurou uma situação, passou por aqueles perrengues, no começo de trabalhar com uma cafetina, não sei o quê. Depois ela sacou que falou, não, eu vou ser a minha própria gerente. Eu vou ser, exatamente. Tinha uma garota lá que ajudava, que dava um suporte lá logístico. Dos telefonemas, e atendia os telefonemas. E acabou. Mas você vê, mesmo com todo esse controle, ela se afundou. Por quê? Porque os excessos
Entendeu? A coisa subiu, saiu fora do controle. E a prostituição também, ela tá ligada, no caso, você precisa, às vezes, fazer 10 programas por dia. Você acaba tomando umas bolas para ficar acordado. Exato. Aí você tem que estar magro, você tem que fazer isso. É tanta coisa que vai te levando, você vai trazendo, parece que vive ao redor de fato, né? Exato. É a droga, a violência, a violência. É a droga, é indivíduo também ali que fica orbitando esse meio. Porque o cara que tem também, vou usar de novo o livro do Ulisses, tem uma prostituta no livro que eu falei, meu Deus do céu, realmente tem, né? Tem louco para tudo, como diria. Que ela descobre uma prostituta que se ela precisava ganhar dinheiro para ajudar a mãe, não sei onde, tem as suas justificativas. Mas ela descobre que se ela apanhasse, tem um mercado aí, que se ela apanha, ela ganhava mais dinheiro. Então a menina vivia roxa. Sim. Mas é soco. Não tapinha não dói. É um soco na tua cara. É uma coisa assim. Fora todas as taras, né? Não, aí porque são coisas assim. Não, absurdas. E necrofilia, tem um monte. Sim. Necrofilia ainda. Não, mas não com ela morta. Sim. Ela se passando, claro, por morta. Ainda é mais tranquilo, hein, Beto? E outros que gostam de botar remédio ali. Para deixar. Exato, a pessoa morta. Largada, como mas se sem fosse morrer. Morta, né? Mas existem taras aí perigosíssimas. Entendeu? De sadomasoquismo, e elas se sujeitam a isso, e sabem o que é. Tanto ela como a dominatrix, aquela que domina, como aquela que se submete. E sem o prazer, né? Aí não é algo muitas racional. Vezes vai pelo business, né? Você vai pela grana, né? Isso aí, até você está no pique. Se você tiver que fazer mais... que ela matou tudo, né? Matou o casamento rico que ela ia ter. Exato. Um suposto relacionamento bom ali. A liberdade. Tudo ali. Exatamente. Então ela falou, agora ferrou. E naquela adrenalina, ela sai de qualquer jeito. Ela não precisa estar num surto. A gente está falando do surto porque aventaram isso. Sim. A gente, quando lê, são outras pessoas que falaram. Se é verdadeiramente um surto, não. Porque ela contou muito bem. Ela saiu, ela sabia que tinha que arrebentar o portão, ela saiu com o carro. Ela parou o outro carro, ela foi parar o outro. E se entregou quando a coisa começou a ficar pesada, né? E ela não conseguia mais sair, não ia ter mais, não tinha jeito. Não tinha jeito. O advogado dela está colocando como legítima defesa. A história é legítima, nem fala em surto. Na parte da legítima defesa, o que daria para ela condições de confirmação de legítima defesa? Ou o que tiraria? Essas coronhadas. Olha, elas são estranhas? São. Aí é difícil você segurar. Porque você podia dar as coronhadas, o indivíduo já receber essas coronhadas... Já parou. Como que esse indivíduo ficou passivo recebendo essas coronhadas? Como é que é essa situação? Porque você não chega para dar coronhada uma mulher para cima de um homem. Por mais preparada que ela tenha, né, tem um físico preparado, qualquer coisa assim, é complicado. Você tem que chegar perto e você está com uma arma na mão. E a possibilidade dele tirar essa arma? Coronhada, gente, é específica. É você pegar a coronha da arma e bater na cabeça do outro. Né? Exato. Assim, você pode estar segurando aqui assim também. Sim, você também, pega, né? E usa. Mas é uma arma. E para ela se aproximar, ele não poderia pegar? Então, isso é algo que tem que checar. Se essas coronhadas existirem, em que circunstâncias elas foram dadas? Ele estava desmaiado já, porque usou tanta droga. Dá para saber se quando ele levou o tiro estava inconsciente ou não? Dá. Inconsciente não, mas dá para saber, pelo menos, se ele estava vivo ou não. Se tem defesa, alguma coisa, claro. Se tem defesa, né? Claro, sim. Pode ser uma violenta emoção. Eu te dou umas coronhadas, você ainda pega... Eu imagino... lendo o que ele pode ter falado para ela, né? Desde eu vou acabar com você, com sua família. Sim. Você não é nada, você pensa que é o quê? Acabou o casamento, não vai ter nada disso, você fica sei lá que tipo de discussão. Vou cortar seu cabelo. Ele pode ter falado um monte de coisa para ela. E aí, depois das coronhadas vir uma violenta emoção, isso seria um pré-surto? Não. Essa coronhada não está combinando com essa situação. Com essa história, tá. Não está combinando, Beto. Porque o tiro, ela pode dar à distância, ela não precisa chegar perto. Agora, ela deu um tiro no globo ocular dele, né? Ela pode ter... e atirou, fechou o olho? Pode. Como é que esses povos... Ela sabia atirar, ninguém sabe. Porque, gente, eu não sei atirar, eu não sei como é que... Se essas armas têm umas travas, eu vou me dar mal pra caramba. Olha, se for um revólver, o que eu vi é um revólver. Eu vi a foto. Agora, o texto fala em É pistola um 38, né? É um 38. Lá modelo Magnum. Anos 80, 90. É um 38, é uma boa arma. Não precisa nada, Beto. Daqui você atira. Não tem trava, não tem nada? Não tem nada. Uma pistola já é mais complicado, você precisa saber mexer. Principalmente se ela estiver travada, se ela não está com o cartucho na agulha, você tem que puxar o carro e
né, para deixar... Então, é diferente. Eu acredito que seja um revólver. Essa informação de ser um 380. Então, é simples, não tem segredo. A não ser que você coloque algumas coisas. Tem gente que, por medida de segurança, deixa uma câmara do tambor vazia. Fala assim, se de repente bater o cão... Tal, que é o tal do próximo tiro. Ou aquele que está... Porque quando você aciona o gatilho, o tambor gira. Então, ele vai pegar o próximo. Sim. Em geral, as pessoas deixam aquele que está alinhado vazio. Sabe, a arma cai, bate... Bobagem, vai atirar do mesmo jeito. Então, porque precisa... É melhor você não ter bala na agulha. É a famosa bala na agulha? A bala na agulha, Mas a bala na agulha eu descobri hoje, inclusive, que é a próxima. Exatamente. Não é aquela que está ali. Então, o que as pessoas fazem? Eles deixam aquela câmara que está alinhada, né, vazia. Que é burrice. Pensando no seguinte, que antigamente tinha muito disso. É o tal do disparo acidental, verdadeiramente acidental, onde não há acionamento do gatilho. Então, vamos supor, a arma cai, bate. O cão, gente, é aquela... Aquele negocinho que faz o gatilho, coisa assim. Ele tem uma pecinha. Tem revólver que tem aquilo, tem revólver que não tem. Mas é a tal história, ele bateu e disparou. Então, você pode imaginar que se tiver uma câmara vazia, não vai disparar. Porque o revólver é sempre o próximo, não é aquela câmera que está ali. Então, quando você aperta, você já vai pegar uma que tem. Né? Já está municiada. Entendeu? Então, não tem. Isso aí, gente, de usar arma, é a coisa mais simples do mundo. E se ela se sentiu realmente ameaçada, pode ser que tenha sido uma surpresa para ela. E se essa arma era para ele resolver o problema com o suposto abusador da filha dele, o que estava fazendo lá em Brasília e carregada, né? Eu acho que eles viajaram com ela, né? Carregando já, né? Levando. Eles estavam portando essa arma. Sim, mas a história é em São Paulo, né? Sim, eles estavam em Brasília. Eu acho que no caminho, já que ele arranjou uma arma, ele devia estar com ela, né? Para viajar. Levou com ele. E aí, se você não tem controle emocional, vai ficar complicado você ter uma arma, né? Já conseguiu de maneira clandestina, não era uma arma registrada. Isso é facílimo de conseguir, não tem nada de especial. A gente encontra muitos casos desses, que tem proprietários de armas que alugam, né? Sim. O indivíduo chega lá e fala, eu preciso fazer uma parada aí. Eu vou alugar por 2 horas, 3 horas. Aluga arma de fogo. Isso é comum, gente. Então, guarda algumas coisas. Essa história ainda está mal contada. O que vai esclarecer isso? Laudo necroscópico. Porque o legista vai olhar e vai ver se realmente ele tem lesões na cabeça, provenientes de uma coronhada. Acho estranho. Dá para saber se é antes a coronhada ou depois do tiro? Ou está muito próximo, ficaria roxo e tudo mais? A não ser que tenha um espaço de tempo, não teve. Isso, pelo jeito, foi muito rápido. Foi tudo ali de momento. Ela não deu ré no carro para bater nele antes de sair. Mas uma coronhada, ela foge completamente dessa história de eu estar ameaçada e disparei para me proteger. Pô, se eu tive a possibilidade da coronhada no indivíduo, é porque ele estava submisso. Primeira coisa, ele vai pegar na tua mão. Se esse indivíduo está acordado, ele está lúcido, ele está bem, o que ele vai fazer? Segura. E são muitas horas, né? Chegaram tipo 2 da tarde e saíram... E já estavam consumindo. Muito. Pelo que eu li, isso desde segunda-feira, porque eram 2 dias já. Terça, segunda, isso acontece 4 e pouco da manhã, que ela sai pela madrugada com o carro. Sim. Quer ver? Coloca algumas fotos dela, por favor, que estão pedindo também, da Marcela. Para a gente ver. Aqui. Ela é bonitona. Ela é bem bonita. Ela é. Enquanto ele vai achando as fotos... Então, isso está meio fora, Beto. A gente precisa, na verdade, deveria ter acesso a esse laudo necroscópico. Sim, mas ainda saber, né? Isso já vai esclarecer muita coisa. Entendeu? Agora, a história, né? Sabe, legítima defesa com 5 facadas, legítima defesa com... porque a legítima defesa tem... O que classificaria, tecnicamente falando, pericialmente falando, que você olharia e falaria isso é uma legítima defesa? Olha, um disparo de arma de fogo caracterizaria, poderia ser. Eu disparei porque eu estava com medo. Isso pericialmente tipo? Olhando, você falaria, tem uma cara Agora, boa. Um exame de corpo de delito nela. Como é que foram esses tapas? Foi murro na cara? Foi tapa? Já era o suficiente? É uma bela discussão. Aí vai ter discussão entre o promotor e o defensor. Mas tá bom, ele já tinha feito isso anteriormente. Quer dizer que você leva uns 2 tapas na cara e você atira no indivíduo? Justifica? Já mata, né? E já mata? Dá um tiro na cara dele? Agora, se não tivesse a arma ali tão fácil...
Não sabemos porque não tem vida paralela, mas olha ali, tá vendo? Ela é bonita ali, ó. Sim, isso daí ela tá viajando. Sim. Acho Toda que é em algum arrumada. lugar que ela viajou. Tá? Na Paris. Tem uma foto, Saulo, dela antiga, de antes de ela... Aí tem procedimento, né, gente? Não vou ser o falso. Dá uma procurada, dá uma meio 3x4. Quando você achar, coloca ela e depois ela arrumada. Tem mais outras, não tem? Tem ela em Paris, tem tudo. Ó, tem, ela era Paris, assim, sim. ó, essa é ela antes. Então. Ela já estava. Foi arrumada. Realmente dá para perceber que ela... Quer ver, ó, essa ela era antes da vida, vamos chamar assim. E ela põe uma outra qualquer dela depois da vida, por favor. O Saulo está ali. Vai procurando. Perguntar uma coisa antes para você aqui. Que a Flávia... Olha ela ali, ó. Olha como mudou. Não, totalmente. Total. Mudou bastante. Tá Tá bonita. Tá bem bonita. Ela explorou, né, os traços dela, valorizou coisas que ela tinha ali, mas dá para ver que... Então, ela não é uma moça despreparada. Não. Ela está sabendo bem usar aí os recursos ela que ela saberia tá conseguindo. que o tiro sairia. Sim. Até porque ela namorou traficante, né, gente? Ela botou um traficante com medo. Então, boba ela não é. Então, agora, para o defensor segurar essa história aí da legítima defesa, ele vai ter o advogado dela? Ele vai ter que provar ali que realmente ela estaria numa situação, ela estaria ali muito vulnerável para fazer isso. Inclusive, fica o convite para o... Vou para aquela ali. Fica o convite para o advogado dela, se quiser dar uma entrevista. Porque você não tenha dúvida aqui. que o promotor vai usar tudo isso, tá? Essa vida pregressa dela, sim, as ameaças que ela fez para o traficante. Para construção de personagem, inclusive. Claro, então, sabe? E outras coisas que vão ser levantadas, porque agora, né, a vida vai ser toda exposta, e tem que ser assim. O promotor vai esmiuçar isso até, e o defensor também, né? Então, tem que ter como sustentar a história, não sei não.